Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero falar sobre dois indicadores que eu uso para poder avaliar ETF, né? Porque hoje em dia, ainda mais para quem investe no exterior, são tantos ETFs que são disponíveis, né? Você tem ETFs setoriais, de países, mercados emergentes, ETFs que representam os países desenvolvidos. Então, como saber, né, qual daqueles ETFs poderia ser uma boa opção de escolha? Então, assim como ações individuais, eu também uso preço sobre lucro, né, médio daquele ETF. Né? Você consegue achar algumas informações na internet. Tem um site muito bom que é www.etf.com. Lá você consegue até fazer um ranking, né, dos ETFs que tem o preço sobre lucro menor, né, por exemplo. E também o segundo indicador que eu olho é o dividend yield, né, que é o retorno sobre dividendos. Então esses são os dois principais indicadores que eu uso, né, para poder avaliar ETFs. E aí, se você, por exemplo, está pegando um ETF específico de um país, por exemplo, eu quero investir, sei lá, no México, né? Quero pegar um ETF que investe na economia mexicana. Aí você tem que avaliar também, né? Se você quiser fazer um estudo mais profundo, além desses dois indicadores, você pode fazer uma análise macroeconômica, como é que está indo o país, né? Como é que está indo a economia, se o país está crescendo, se as taxas de juros, né? Como é que tá baixo, está alto em termos históricos, a inflação está controlada, descontrolada. Isso aí também, aliado a esses indicadores que eu falei, também vai te dar um panorama melhor sobre qual ETF escolher, tá? Agora, pessoal, uma coisa importante que não pode deixar de ser observada é que nem sempre o preço sobre lucro baixo significa uma oportunidade de investimento, né? Funciona igualzinho quando você está fazendo stock picking, né? Selecionando uma ação. Nem sempre uma ação que está com preço sobre lucro baixo significa uma oportunidade, você tem que olhar os fundamentos. Então, quando você está falando de ETF, você está falando da macroeconomia ou de uma região, né, geográfica. Se você está falando de ETF da América do Sul, por exemplo, de países emergentes ou de países desenvolvidos, né? Então a qualidade dos ativos é importante. Se você vai lá no ETF.com e faz um ranqueamento, né, do preço sobre lucro dos ETFs, você vai perceber que os ETFs russos são os que têm o valor mais baixo, né, o preço sobre lucro mais baixo. Mas a gente sabe que a economia russa é totalmente problemática, né? Então, esse risco, né, ele já está embutido no preço das ações. Obviamente, as ações vão ser negociadas a um preço muito mais baixo, historicamente falando, em relação à economia americana, que é uma economia mais forte. Então, assim, é importante você prestar atenção nisso por exemplo, se você está a fim de comprar um ETF relacionado à economia americana, aí você pode usar esses dois indicadores, por exemplo, né, que eu falei para vocês, para poder ver se historicamente falando, né, em termos históricos, se a precificação dos ativos em geral, porque um ETF geralmente representa muitas empresas, né, se aquela representação média ali, ela está fazendo sentido ou não em termos de níveis de preço. Mas é importante, pessoal, vocês têm que se aprofundar nesse estudo, né? Porque o preço sobre lucro também pode estar influenciado em questões de momento da economia, né? Porque quando você está, por exemplo, no momento ruim da economia e os lucros das empresas estão muito baixos, né? Isso aí vai influenciar, por exemplo, no preço sobre lucro, às vezes até um tanto alto, mas que você vai achar então que os ativos, na verdade, estão precificados alto demais, mas na verdade pode ser que não, é só porque os lucros caíram demais. Então, é importante investigar, né? Esses dois indicadores, eles vão servir para você como se fosse um filtro, né? Para você fazer uma análise, mas é importante você se aprofundar um pouco mais, fazer um estudo mais detalhado sobre o que você está fazendo, tá bom? Espero que tenham gostado da dica, um abraço aí, valeu!